Pronto, boa tarde, irmãos, e espero que todos estejam de saúde. Sei que alguns de nós não estão bem, estamos orando sempre por aqueles que não estão bem. E agora vamos continuar com o nosso estudo bíblico. Já completamos os primeiros 3 capítulos do livro do Apocalipse e hoje vamos começar então com o capítulo 4, 5 e talvez um bocadinho do capítulo 6. Nestes primeiros 2 capítulos, os capítulos 4 e 5, estamos a ver-se aqui uma introdução ao pano de fundo dos eventos proféticos, dos proféticos eventos que vão seguir. Por isso é, assim, estabelecer a cena, o pano de fundo e, de uma maneira geral, estamos a ver aqui uma visão do terceiro céu, do céu. Então vamos ler aqui no versículo 1. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: só para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Estamos a ver aqui uma voz no céu, uma visão no céu, que o apóstolo João foi levado a essa visão. E vê-se aqui então que diz que te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Está aqui a dizer que vai-nos a mostrar pontos proféticos de coisas a acontecer. Uma das possíveis interpretações aqui é que vimos no primeiro capítulo, no segundo, a introdução que no primeiro capítulo vimos a introdução e no segundo e terceiro capítulo vimos a carta às igrejas, como dizendo assim, e vamos dizer as coisas que vão acontecer aqui, estou a falar agora às igrejas. Uma vez que já completou a dar estes avisos e instruções às igrejas, agora vai declarar o que vai acontecer daqui adiante. Uma possível interpretação é que a maioria das coisas de que vai falar vai ser, digamos assim, depois da era da igreja. Quer dizer, como vamos explicar, a era da igreja basicamente vai terminar quando, ou pouco antes da grande tribulação. Porque depois, durante o período da tribulação, vai ser, digamos assim, a era das duas testemunhas. E por isso, a era da igreja como organizadas, digamos assim, a fazer uma obra como estamos agora, esse período vai ter terminado e parte da igreja vai ser protegida, como vimos, e a possibilidade da igreja continuar a fazer a obra vai ser muito diminuída, se não praticamente parada, durante o período da grande tribulação. E por isso é como se estivesse a dizer aqui, vamos ver coisas, digamos assim, da grande tribulação para lá. Mas claro, ainda vai descrever um bocadinho alguns eventos importantes que vão demorar anos, alguns anos ainda, até a grande tribulação. Mas a maioria do livro do Apocalipse é da grande tribulação para lá. Quer dizer, depois da grande tribulação. Vemos a grande tribulação começa no capítulo 6 e no quinto selo do capítulo 6, e depois, daí para diante, é eventos e acontecimentos da grande tribulação adiante, enquanto a igreja não vai poder estar organizada a fazer a obra. E por isso é como se está a dizer, ok, eu vou-te mostrar coisas para lá, ainda futuras, particularmente para nós, ainda futuras. Continuando então a ler aqui no versículo 2, vemos assim, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, que era, está claro, o Pai, da maneira que nós entendemos. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardónio, e ao redor do trono há um arco íris semelhante
do aspecto da esmeralda. Ora, aqui vemos então uma visão do trono de Deus e a razão porque dizemos que é o Pai que está sentado é porque vemos um bocadinho mais adiante o Cordeiro a se aproximar do trono, receber um livro daquele que está sentado no trono. Ora, isso não quer dizer que Cristo também não se senta nesse trono. Veja em Apocalipse 3, versículo 21, vê-se assim, Apocalipse 3, versículo 21, diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Por isso vemos aqui que Jesus Cristo sentou com o Pai no trono do Pai, mas vemos aqui uma visão do trono, no capítulo 4, do trono de Deus, e cremos, e acho que está correto, que é o Pai que está aí no trono, que é nesta visão. Depois vê-se aqui no aspecto a pedra de jaspe. A pedra de jaspe vê-se no Apocalipse capítulo 21, versículo 11. Apocalipse capítulo 21, versículo 11, diz assim: a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Isso é assim uma pedra muito brilhante, talvez para entendermos fosse como um diamante, assim, muito cristalina, muito brilhante, talvez como um diamante. Continuando então a ler no versículo, diz aqui, a pedra de jaspe e de sardónio. Sardónio, desculpa, a pedra de jaspe também tem um significado espiritual aqui, que representa, digamos assim, a pureza de Deus. A pureza, muito puro, muito valioso, pureza de Deus, completamente pura. E depois vemos aqui a pedra de sardiónio, algumas bíblias traduzem sardónica, outros com sárdio, e que diz assim que ao redor do trono, eu vejo essa pedra, que é como um rubi, uma cor vermelha, assim, um vermelho forte, e tal como a pedra de jaspe tem um brilho e muita clareza, simbolizando espiritualmente a pureza de Deus, a pedra sardónica, de um vermelho forte, talvez dê um exemplo espiritual aqui do sangue de Cristo, simbolizando isso, e a obra redentora de Jesus Cristo também. Por isso vê-se a pureza de Deus e a obra redentora através de Jesus Cristo, que é feita pelo Pai para nos limpar. Também outro ponto interessante aqui, e vamos ver em Êxodos 28, versículo 17 a 21. Êxodos 28, versículo 17 a 21. Colocarás nele engaste de pedras, está aqui a falar do sacerdote, com 4 ordens de pedras. A ordem de pedras começa com a primeira, é o sárdio, ou sardónio, sardónico, é o primeiro. E depois vai topázio, carbúnculo, na primeira ordem, na primeira fila. Na segunda fila de 3 será a esmeralda, safira e diamante. Na terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem será de berilo, ónix e jaspe. E por isso vemos que a primeira pedra é esta sardónica, com um amor muito brilhante, por isso é que eu disse, talvez, para nós termos uma ideia mental, é comparar a um diamante, mas não é um diamante, como vimos, é jaspe. E depois a última destas 12 é a sardónica. A sardónica que tem é uma destas 12 pedras na vestidura do sacerdote, que essas 12 pedras representavam as 12 tribos. Veja, no versículo 21, as pedras são conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes.
serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome das 12 tribos. Ora, o primeiro filho de Israel, desses 12, foi o Ruben. A palavra Ruben quer dizer, olha meu filho. E o último filho de Israel, desses 12, foi Benjamim, que quer dizer, o filho da minha mão direita. Aí vê-se, olha o meu filho, filho da minha mão direita. Acho que vê-se aqui um simbolismo de Cristo, que é o Filho de Deus, o filho da mão direita do Pai. Vê-se aqui um ponto espiritualmente interessante desse simbolismo. Então, continuando agora a ler aqui esta visão no céu, vamos então continuar no versículo 4, Apocalipse 4, diz assim, vou ler, ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então vemos primeiro os 24 anciões, e como sabemos, em João capítulo 3, versículo 13, João 3, versículo 13, 3, versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E por isso sabemos que estes 24 anciões, estes 24 tronos e estes 4 anciões, os 20, não são homens, são seres espirituais, porque não há nenhum homem no céu. Depois, continuando a ler no versículo 5, diz assim, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Por isso vemos aqui estes relâmpagos, estas vozes, estes trovões, que representa, digamos, o julgamento de Deus, o julgamento justo de Deus, representando este julgamento dele. E depois também vemos aqui estes 7 espíritos que já mencionei previamente, estes 7 espíritos que vejo aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, diz assim, no meio do versículo 6, diz assim, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E por isso são anjos que Deus tem à volta do trono, que Jesus Cristo também usa, para ver e dizer tudo o que está a passar e comunicar a eles o que está a passar na Terra. Vê-se este simbolismo aí, destes 7 espíritos. Depois, no versículo 6, diz assim, há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. E vemos assim então um mar de vidro. Não há nenhuma interpretação da Bíblia. Sim, há muita especulação, muitas pessoas têm especulação, mas não há nenhuma confirmação bíblica do que é o mar de vidro. Uma possibilidade, por exemplo, vemos, por exemplo, no tabernáculo havia este mar, que era onde faziam lavagem, e por isso pode ser assim, simbolismo de uma lavagem, do mar, simbolicamente para limpeza, que tudo que está ali está limpo, mas isso é uma especulação, por isso não sabemos o significado desse mar de vidro. E depois também fala aí de 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. Ora, vemos aqui uma vez mais que estes seres viventes são outros anjos que existem à volta do trono de Deus. E por isso vemos vários seres angélicos, vemos os anciões, vemos os seres viventes, vemos esses aí à volta do trono de Deus. Continuando então a ler no versículo 7,
Diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como do homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E por isso vemos estes seres viventes representando os seres supremos nas suas próprias categorias. Digamos assim, por exemplo, o leão. O leão é, digamos assim, entre os animais da selva, tem uma certa majestade e omnipotência. O novilho, como talvez um dos mais importantes animais domésticos, representando paciência e trabalho. Depois, o homem, representando inteligência, capacidade de raciocínio, e a águia, representando soberania e supremacia. E por isso vemos aqui esses seres angélicos. Estamos a ver aqui à volta do trono de Deus vários seres angélicos. Agora vamos continuar. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos ao redor por dentro, não têm descanso, nem dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Aqui está a falar do Pai, certamente o Pai, e que Ele é Todo-Poderoso. E depois, continuando a falar, vemos que eles estão a dar glória. São seres que dão glória e gratidão a Deus. Então, e depois vemos aqui, no versículo 9, quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então vemos aqui que, continuando a ler até o versículo 11, os 24 anciões prostraram-se diante dele, que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, isto é eterno, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, para receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Sim, tudo que Deus criou, que o Pai criou, sim, porque é a vontade do Pai, criar filhos e filhas dele no reino. E por isso esta criação. Então, este é a vontade do Pai. E por isso, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Está claro? Foram criadas pela vontade do Pai. Por quem? Por Jesus Cristo. Ora, aqui vemos outro ponto interessante, que é em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Vejamos então aqui Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Pelo também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E aqui vê-se que esta honra, esta glória, gratidão, que é dada ao Pai, também vê-se aqui em Filipenses, que também é dada ao Filho, dizendo que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os joelhos nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Por isso vemos os dois, o Pai e o Filho, trabalhando em conjunto, e vamos ver no capítulo seguinte, ver como Jesus Cristo também é adorado, vemos esta adoração a Jesus Cristo. Neste capítulo estamos a ver a adoração ao Pai, mas vemos também no capítulo seguinte, como disse, a adoração a Jesus Cristo. Vejamos também Isaías 45. Vamos ver brevemente Isaías 45. Vejamos aqui, porque em Isaías 45 é onde esta citação que acabamos de ler há pouco, a dizer que todos os joelhos se dobrarão perante Jesus Cristo, vê-se isso também citado em Isaías 45. Mas antes de chegarmos a esse ponto, porque isso é só no versículo 23, vamos primeiro ler o versículo 5 a 7. Isaías
45, versículo 5 a 7. Se alguém que não esteja no mudo, podia pôr no mudo, se faz favor. Isaías 45, versículo 5 a 7. Diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Eu já tive algumas pessoas que me perguntaram como é que pode ser que Deus cria o mal? Bem, aí talvez seja, eu acho que é uma má tradução, porque Deus cria castigos, digamos assim, maldições, permite maldições, quando as pessoas não obedecem às leis de Deus. Por exemplo, vemos em Deuteronômio 28, em Levíticos 26, que há benções e há maldições que Deus nos põe. Se nós obedecermos às leis de Deus, vamos ser abençoados. E por isso Ele está a criar estas benções quando seguimos as leis de Deus. Quando nos desviamos das leis de Deus, muitas vezes estes desvios das leis de Deus, por si próprios, criam problemas. Sim, porque quando não praticamos o caminho do amor, quando roubamos, ou cometemos adultério, ou mentimos, ou dizemos mal de outras pessoas e começamos com argumentos que talvez sejam iniciados por causa de vaidade, ou há guerras entre irmãos, ou seja o que for, isto tudo só traz problemas. Só traz problemas. E por isso é que diz, e criou o mal. Queria pedir se há uma pessoa aí que não tenha posto o seu microfone no mudo, por favor, ponha no mudo. Obrigado, sim. Mas continuando então, é isso é que vejo aqui no versículo 7, diz, Deus, Ele forma a luz e criou as trevas, faço a paz e crio o mal. Isto cria as desgraças quando as pessoas desobedecem às leis de Deus. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E depois, continuando no versículo 15, diz assim, verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Vê-se aqui, está a dizer que Deus é Deus. E por isso vemos aqui que tanto o Pai como o Filho são do reino de Deus. Ambos são co-eternos, isso já estudámos em outros estudos, e por isso vemos aqui que são do reino de Deus. E estamos aqui a dar esta glória, a dizer que esta família real é o único Deus. Os deuses pagãos não são deuses. Mas vejam como é interessante, lendo também no versículo 23. No versículo 23 diz assim, por mim mesmo tenho jurado. Desculpa, vamos ler então ao fim do versículo 21. Diz assim, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Vimos também salvador no versículo 15. E depois vejam no versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e minha palavra não tornará para trás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. E isso foi o que vamos ler em Filipenses, capítulo 2, versículo 11, referindo-se especificamente a Jesus Cristo. Por isso aí vemos que a honra e glória que é dada ao Pai, e que vimos isso em Apocalipse capítulo 4, e também vemos no Apocalipse capítulo 5 que essa honra e glória também é dada ao Filho. Vamos ver isso. Mas continuando aqui nesta secção, já vimos o Isaías 15 e 23, mas continuando então em Apocalipse 4, versículo 10, veja aqui que diz, Apocalipse 4, versículo 10, diz assim, e depositarão as suas coroas diante do trono. Quer dizer que, sem a bondade, a graça de Deus, a gratidão de Deus, sem isso, ninguém reinará, ninguém terá uma coroa. E por isso até os seres angélicos reconhecem aqui, a dizer que só têm esta autoridade por causa de Deus que lhes está a dar esta autoridade. Ninguém tem autoridade nenhuma.
a não ser que Deus nos dê autoridade. Então, continuando a ler, no versículo 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E por isso vemos aqui os 24 anciãos dão testemunho à majestade e glória de Deus. Então, vamos então agora ir para o capítulo 5. Vemos aqui a secção acerca de introduzir o Cordeiro e o livro com os 7 selos. Vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também o anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem olhar para o livro. Todavia, um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de David, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Agora, sabemos que está claro que está a falar de Jesus Cristo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E por isso vê-se aqui o cordeiro, que é Jesus Cristo, a receber o livro daquele que estava sentado no trono, está claro, do Pai. Por isso vemos aqui que o Cordeiro é representado aqui nesta secção, isto é, Jesus Cristo como soberano, com a sua própria autoridade, onipotente, cheio de poder e digno como nosso Redentor, que morreu por nós. E por isso ele é digno de abrir este livro. E vê-se aqui que, recebendo o livro do Pai, torna-se evidente que o juízo e o poder sobre a terra estão sobre os ombros de Cristo. Então isso é, digamos assim, como se lê em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías 9, versículos 6 e 7. Isaías 9. Versículos 6 e 7 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Isto é Cristo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, diz que Ele nos criou, que nos vai dar a vida eterna, vai nos ressuscitar e vai ajudar e vai nos dar esta vida, Ele é a vida, e diz assim, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E por isso vemos que este Cordeiro, que recebe o livro, que é Jesus Cristo, e que tem a responsabilidade do governo nos seus ombros, vê-se que ele é o juiz e que tem o poder sobre a terra e vai ter esta responsabilidade. Não há ninguém que tenha essa autoridade, mas só ele, como lemos aqui. Agora vamos continuar então a ler em Apocalipse, no versículo 5, e continuando no versículo 8. Vimos no versículo 7, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação,
E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E por isso vês aqui os seres angélicos, os 4 seres viventes e os 24 anciões a adorarem o Cordeiro. Estão a adorar, prostrarem-se diante do Cordeiro e adorar e dizer que digno é. Continuando então a ler no versículo 11 e 12, diz assim: E vi e ouvi outra voz, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Quer dizer, milhões de milhões e milhares de anjos, seres angélicos. Versículo 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Por isso vemos aqui os milhares de anjos adorando ao Cordeiro, não só os seres viventes, digamos assim, a hierarquia mais alta, digamos assim, dos seres viventes e dos 24 anciões, no reino à volta do Pai, mas também aqueles abaixo deles, que seriam os outros milhares e milhares e milhões de anjos debaixo deles, digamos assim, nessa autoridade, nesse governo. E depois também vemos aqui no versículo 12, vemos 7 atributos do Cordeiro. Diz assim: seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, perdão, estou a ler o versículo correto, receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Esses 7. O poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. 7 atributos, cheio de poder, cheio de riqueza, cheio de sabedoria, maravilhoso conselheiro, como vimos, cheio de força, cheio de honra, glória e louvor. E por isso vê-se aqui que merece esta adoração do mundo angélico. Continuando então no versículo 13 e 14, então diz que toda a criação também vai adorar o Cordeiro. E isso aí vê-se que é um ponto profético, porque os seres humanos hoje em dia, a maioria deles ainda não estão a adorar o Cordeiro. Então diz assim, versículo 13 e 14. Então eu vi que toda a criatura que há no céu, sobre a terra, abaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo que ele está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor e honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: Amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Adoraram a Jesus Cristo. E aí por isso que, uma vez mais, Jesus Cristo é Deus, estão a adorar o Pai e estão a adorar o Filho. Mas então, agora, já que vimos este ponto de introdução, digamos assim, deste livro dos 7 selos, vamos então agora começar com o próximo capítulo, o capítulo 6, e vamos começar a ler acerca do primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz do trovão: Vem! Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aí vê-se um cavaleiro, nomeadamente um cavalo branco, que tem um arco. Ora, sabemos que Jesus Cristo não vem com um arco, por isso sabemos que são falsos profetas. Vejam, por exemplo, Mateus 24, versículo 4 e 5. Mateus 24, versículo 4 e 5. Mateus 24, versículo 4 e 5. Diz assim: E ele respondeu, dizendo: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome,
dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então vê-se aqui que muitos, digamos assim, discípulos, supostos discípulos, ou que parecem discípulos, em nome de Cristo, dizendo que são cristãos, com uma religião falsa, com uma religião pagã, mas dizendo que são cristãos, dizendo que devemos acreditar em Cristo, mas estão a conduzir, a ensinar coisas falsas. Isto é difícil nós realmente entendermos, particularmente quando somos novos na igreja. Como é que pode ser que o mundo todo, a maioria, parte do mundo, está sendo enganada? Mas, irmãos, vocês sabem, Apocalipse 12, versículo 9, diz: Satanás engana o mundo inteiro. Está a iludir todo o mundo. Vejam também em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos. Queridos irmãos, não está simplesmente a dizer falsos ministros. Naqueles dias, naquela era, é como se estivessem a apresentar a nível igual aos apóstolos, como Pedro, como Paulo, como outros. Porque tais são falsos apóstolos. Então o que seria hoje? Falsos pastores, falsos ministros, obreiros fraudulentos. Obreiros fraudulentos. Quer dizer, dizem que são ministros de Jesus Cristo, dizem que estão a ensinar a Cristo, e sim, podem estar a ler a Bíblia, tudo bem. Mas transformando-se, falsos apóstolos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Disfarçando-se como apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, os ministros de Satanás, se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Por isso é que lemos em lições anteriores, aqui acerca do livro de Apocalipse, algumas das cartas à igreja, e dizem aqueles que eram da sinagoga de Satanás. Quer dizer, aqueles que diziam que eram ministros de Jesus Cristo, mas não eram da sinagoga de Satanás. Mas estavam a disfarçar. E por isso este cavalo branco representa este falso cristianismo que está a atuar, digamos assim, como lobos. São falsos ministros que estão a atuar como lobos. Leiam, por exemplo, em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 29. Atos 20, versículo 29. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Aqui, Paulo, em Atos capítulo 20, chamou os presbíteros, os ministros da Igreja de Deus, da área, da região à volta de Éfeso. E chamou esses ministros, digamos aqui, daquela área da Turquia, onde estão estas 7 igrejas, que acabámos de ler em capítulo 2 e 3 da Apocalipse. Chamou esses e disse a eles: entre vós. Não disse de fora, entre vós, dentro da igreja. Sim, está claro, há pessoas de fora, mas começaram muitos dentro da igreja e depois isso se continua. Diz assim: entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, que vão causar divisão no rebanho, que vão causar um para aqui, outro para lá, outro para lá. E vão querer, olha, estes são as minhas ovelhas, estas são as minhas, estas são as minhas. Vão causar divisão.
Irmãos, precisamos ter muito cuidado com isso. Veja também em 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Por isso, estejam a provar o espírito dessa pessoa, veja as vibrações, que género de atitude está esta pessoa a demonstrar. Precisamos ter cuidado. Precisamos de provar os espíritos, precisamos de provar estas pessoas, estes profetas, estes que dizem que se chamam profetas, estes que dizem que são ministros, provar. Porque muitos falsos ministros têm saído pelo mundo fora. Veja também em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 13. 3, versículo 13. Mas os homens perversos e impostores, irão de mal a pior. De mal a pior. Enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Sim, eles pensam que estão a fazer as coisas corretas, mas eles próprios estão iludidos e enganados por Satanás. Estão a ver como Satanás é tão esperto, que existem pessoas aí que dizem, olha, eu estou a fazer isto como um cristão, como um ministro. E estamos iludidos. Por isso eu sempre me lembro, irmãos. Eu sempre me recordo das bem-aventuranças de Mateus 5. Mateus 5. Que a primeira é a humildade. A primeira é a humildade. E em cima da humildade, depois vem o luto. Depois do luto, vem a mansidão. Depois da mansidão, vem ter a fome e sede pela verdade de Deus. E depois, desejar misericórdia. E depois ser completamente sincero. E depois ser pacificador. Queridos irmãos, há problemas na igreja. Por quê? Porque se olharmos a esta, digamos assim, torre de bem-aventuranças, embaixo, aguentar isto tudo, é humildade. Se tiramos humildade e não há humildade, tudo cai e não podemos ser pacificadores. Não pode haver paz na igreja. O que é que acontece? Há guerras, há divisões. E, queridos irmãos, isto já estava a acontecer nos tempos de Paulo. Às vezes tem pessoas que vêm comigo e dizem, olha, mas como é que isto pode acontecer na igreja? Ora, então, não quero ser parte da igreja porque há problemas. Infelizmente, queridos irmãos, existe um diabo. Infelizmente, irmãos, Jesus Cristo está a permitir que o diabo ainda esteja aí a fazer a sua obra de engano. Infelizmente, irmãos, até Jesus Cristo vier e reinar na terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, isto vai continuar. Este cavalo branco vai continuar. Este primeiro selo que foi aberto, continua aberto até a vinda de Cristo. De mal a pior, enganando e sendo enganados. Estes selos mantêm-se abertos. Desculpa, eu escrevi aqui em inglês. Às vezes estou a pensar, falo inglês, falo em português, a palavra sai em uma outra língua e minha esposa diz, olha, disseste na língua errada. Oh, desculpa. Pronto. Estes selos mantêm-se abertos. E é o que está a acontecer. Estes selos estão abertos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que este cavaleiro, este cavalo branco com o seu cavaleiro, tem montado o seu cavalo e continuará cavalgando até que seja deposto. Entendeu? Satanás, iludindo o mundo, vai continuar a iludir o mundo nesta luta
nesta batalha, como este cavaleiro do cavalo, representando, está claro, o cavaleiro e o cavalo são seres humanos que ele engana, mas quem está atrás disto é Satanás. E ele vai continuar a fazer isto até à vinda de Cristo. Ora, este ato, esta ação deste cristianismo falso veio a ter muita força entre, digamos assim, entre os reinos deste mundo, porque houve uma união, digamos assim, de governo com religião. E esta união de governo com religião veio a ser, digamos assim, executada ou iniciada durante um período da história. E vamos então ver isso. Então, tendo assim um pequeno desvio, mas explicando aqui algumas coisas importantes para entendermos esta parte profética, para entendermos bem o que estamos aqui a ver. Eu vou começar lendo em Daniel 7, versículo 1 a 8. Daniel 7, versículo 1 a 8. Daniel 7, versículo 1 a 8. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões entre os seus olhos, quando estava no seu leito, e escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou a Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão na noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés, como homem, e lhe foi dada a mente do homem. E continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, embora muita carne. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu outro pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os do homem, e uma boca que falava com excelência. Então, por isso vemos aqui, na história de Daniel, que está a descrever estes reinos. Ora, Daniel 7 é o sonho de Daniel. Daniel 2 é o sonho de Nabucodonosor. De Nabucodonosor. Ora, aliás, de Daniel 1 a Daniel 6, digamos assim, é mais uma história descrita com uma visão dos reis. E se me lembro corretamente, essa parte de Daniel foi escrita em aramaico. De Daniel 7 adiante, é mais as visões de Daniel ele próprio, e essa parte do livro de Daniel foi escrito em hebraico. Ora, aqui em Daniel 7 o que vemos é um paralelo com Daniel 2. E quando começamos a ver estes dois em paralelo, vemos que em Daniel 2 há uma estátua. Tinha a cabeça, depois tinha os ombros, o peito e isso tudo. Tem aqui uma
o gráfico que demonstra as profecias do reinado dos reis gentios. E vê-se aqui em Daniel 2, na coluna da esquerda, aqui, em Daniel 2, vê-se a cabeça de ouro, que era desta imagem do rei Nabucodonosor, e que representa a primeira besta como um leão, de Daniel 7, que acabei de ler. Que a explicação, quer dizer, é a Babilônia profética, ou o Império Caldeu da Babilônia, no ano de 625 a 538 a.C., antes da Era Corrente. Depois, acabamos de ler em Daniel 7, que é a segunda besta, que é o urso, que representa o peito e braços de prata. Ora, aí vemos também em Daniel 8, estando falando acerca do carneiro do bode, vemos que esse carneiro com 2 chifres representa esse mesmo reino, que representa o Império Persa, o Medo-Persa, que veio depois da Babilônia. Dessas cabeças, dessa visão da Babilônia, que o rei Nabucodonosor viu, essa segunda parte dessa imagem, que esses peitos e braços de prata, representa o Império Persa, ou Medo-Persa. Depois veio a terceira besta, que é o leopardo, que representa, na Daniel 2, a imagem ventre e quadris de bronze, que simboliza nada mais, nada menos do que a Grécia. A Grécia sob Alexandre Grande, isto é, e as suas 4 grandes divisões. Depois vemos as pernas de ferro, que representa a quarta besta, de ferro com 10 chifres, que acabamos de ver em Daniel 7. Essa besta representa o Império Romano, que depois teve 2 divisões, uma Oriente e Ocidente. E depois vemos, digamos assim, que teve uma ferida mortal. Isso vamos ver depois em Apocalipse 13, quando chegarmos lá, vamos rever isto de novo. Teve uma ferida mortal, foi a queda do Império Romano, e depois disso vemos as ressurreições desses 10 chifres. As primeiras 3 ressurreições, que é o primeiro, o segundo e o terceiro chifre, que vemos aqui que são os vândalos, os hércules e os ostrogodos. Esses 3 chifres foram destruídos sob a instrução do Papa e completaram a era de transição. Depois disso apareceu este pequeno chifre que acabámos de ler em Daniel 7. Este pequeno chifre, que é o Cordeiro Dragão de Apocalipse 13, que representa a mulher de escarlata de Apocalipse 17, que representa a Igreja Católica Romana e o Papa, e o Papado, o governo deste Império Romano. Esse pequeno chifre representa esta Igreja Católica com estes ensinos que foram formalizados, que é o que eu estava a dizer há pouco, que representa esta união da religião com o governo, formando esta união que daí em diante tem sido este cavalo branco a cavalgar e que tem cavalgado e continuará a cavalgar. Isso vamos ver mais noutros dias e quando continuarmos com o estudo do livro da Apocalipse. Por isso, vimos hoje, queridos irmãos, como em Apocalipse, capítulo 4 e 5, a visão do trono de Deus e a introdução do Cordeiro e o livro dos 7 selos. E começamos a abrir o primeiro selo do livro do Apocalipse. É onde vamos terminar hoje.